Opa, nesse vídeo eu vou falar com você a respeito do simulado da flash que a gente acabou de ter, tá? Eu acredito que vai ser até um vídeo meio rápido, tá? Porque minha ideia aqui é passar uma visão mais geral do simulado. E se você quiser, comenta aqui nos comentários que eu posso fazer resolução de física, química, matemática para mostrar. Se você quer ver esse tipo, então, de conteúdo aqui, comenta nos comentários aqui que daí eu faço a resolução da prova, tá? Mas bora lá. A FUVEST, qual que é a ideia? Se a gente pega as FUVESTs, principalmente a partir de 2021 até a FUVEST 2024, talvez 2025, ela tava vindo meio que numa cara do Enem. Então, assim, por exemplo, história, basicamente você conseguia matar por interpretação. Já esse simulado mostrou que não. Então, o que eu senti muito desse simulado da FUVEST foi que ele se afastou daquilo do Enem. Então, aquela promessa de a FUVEST ser uma prova conteudista voltou. Então, tivemos menos questões, porém, mesmo assim, foi uma prova trabalhosa. Não pelo tamanho das questões, mas pela complexidade. Então, uma coisa que eu acho que vai ser muito útil é entenda, nas disciplinas, a teoria é de uma forma e a prática é da mesma forma. O que eu tenho visto é que em exatas, por exemplo, matemática, que estava mais puxada, você ter o domínio teórico daquilo é fundamental. Então, você entender de onde as coisas vêm é fundamental. Por exemplo, geometria estava muito mais puxada do que, por exemplo, na FUVEST 2021. Teve na FUVEST 2021 uma questão, foi da 2021, se não me engano, ou 2022, que caiu o cálculo da área de um paralelogramo. Então, era bem tranquila. Já agora, ela relacionou área com. Não era área, né? Era medida área com média geométrica. Então ela relaciona diversos temas. Então, se você não entender bem a parte teórica, o domínio daquilo, você não resolve aquela prova, tá? Então, assim, eu falo isso porque, principalmente com exatas, né? O mapa da FUVEST, ele é especialista em exatas. Uma coisa que eu faço questão é mostrar da onde as coisas vêm. Porque, senão, quando você pega uma questão um pouco mais capciosa, você roda. Então, quer ver algo? Por exemplo, dar um outro tema. Em física, por exemplo, está estudando circuitos elétricos. Até na aula, eu tô com isso bem na mente, porque foi uma aula que eu gravei um tempo atrás. E aí, na aula, eu resolvi uma questão que era a ponte de Wheatstone. Que aí você tem aquele arranjo mais tradicional e aí você consegue saber a relação entre as resistências. Porém, a questão ali que a gente resolveu na aula, se você olha assim, você tem certeza que aquilo não é uma ponte de Wheatstone. Você fala, não, tem nada a ver, é outra coisa. Mas era. Então, se você ficar só com aquele modelinho básico, aquilo que se memoriza R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4, você rodava naquela questão. E o que eu tô sentindo é que a FUVEST ela vai puxar muito, principalmente agora na segunda fase. Quer dizer, quando for até a segunda fase da FUVEST, né? Porque o simulado foi só da primeira fase. Mas se matemática puxou assim na primeira fase, o que a gente pode esperar da segunda fase em exatas, né? Física, não tivemos tantas questões de física, né? Então acredito que eles estão realmente guardando uma maior dificuldade para a segunda fase. Mas eu sinceramente gostei da prova. Eu acredito que dá para você se preparar melhor quando é uma prova conteudista do que quando é uma prova muito interpretativa. Eu mesmo nunca gostei da prova do Enem, uma visão minha mesmo, nunca gostei do modelo da prova do Enem, sempre gostei da FUVEST, principalmente FUVEST 2012 a 2018. Eu acho que eram provas muito conteudistas e que você sabia que de fato ia cair conteúdo. Se não ia ficar naquilo, pô, estudei tudo de história e não caiu questão de história. Geografia veio pesada. Geografia é com certeza uma das matérias mais difíceis na prova da FUVEST. Ele tem uma parte técnica puxada. Até na FUVEST 2026 foi também um pouquinho mais puxada. Mas agora o simulado mostrou que a prova está mais conteudista. Então, assim, o domínio teórico vai ser muito importante. Você entender da onde que vem as coisas. Eu acredito que até alguns temas mais complexos que não vinham caindo tanto podem cair na FUVEST, quando a gente for ter ela mesmo em novembro, e também na segunda fase, como por exemplo questões puxadas de equilíbrio químico, questões de eletroquímica de maneira mais conceitual mesmo, mais aprofundada, não só aquilo do básico. Então, assim, eu gostei da prova da FUVEST, esse simulado, né? Achei bem interessante mesmo.
E me fez ver que a gravação das aulas do mapa da FUVEST estão corretas mesmo, tem que ser pesado, tem que pensar em segunda fase. Texto domínio teórico. Texto domínio teórico vai te ajudar muito, você entender de onde as coisas vêm. Então lá, por exemplo, eu mostro até, por exemplo, equação dos gases, da onde que vem aquele PV-NRT, como que você entende grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, e como que você vai encaixando a ponto de você conseguir entender exatamente de onde aquilo vem. E pode parecer, assim, talvez, cara, mas será que não vai gastar muito tempo? Não vai ser um tempo desnecessário? Não. Você vai perceber que, cara, dá pra você entender, quando você tem alguém te explicando, de maneira rápida, e aquilo vai te economizar muito tempo nas questões, tá? Então, assim, a FUVEST voltou com tudo. Então, segunda fase, tô esperando uma FUVEST bem puxada mesmo, na segunda fase. Então é isso, se você quer que eu venha trazer aqui a resolução da prova de matemática, de física, de química, coloque nos comentários que eu vou trazer a resolução completa aqui de exatas, certo? E aí lembrando também, se você quer se preparar para a FUVEST, tá? De maneira específica e essa forma conteudista até a segunda fase, então aulas também de resolução de segunda fase é profundamente pesado mesmo. O link do mapa da FUVEST tá aqui embaixo, tá? Que é o meu curso especialista em exatas para a FUVEST. Apesar de ele ser especialista em exatas, você recebe todo o planejamento em todas as disciplinas, tá? Todo o planejamento, toda a plataforma pensada especificamente na FUVEST. Então é isso. Não deixa de comentar então se você quer ver resolução e se você acha que faz sentido, entra aqui no link para você conhecer mais como que funciona o mapa da FUVEST e conseguir a tua aprovação no final do ano.